Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um culto familiar, que hoje já praticamente meio do mês. E que bom que nós temos aí a oportunidade de louvar ao Senhor, né? Agradecê-lo e de celebrar, né? E principalmente nos alimentarmos aí da sua palavra. Agradecemos ao Pai pela oportunidade. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós estamos aqui mais uma vez na tua presença para prestar mais o culto ao Senhor. Queremos te agradecer por esse dia, por essa oportunidade, porque podemos estar aqui reunidos para te adorar, Senhor, para bendizer o teu nome, para te louvar, para aprender da tua palavra. Muito obrigada, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Te pedimos que o Senhor conduza os louvores, a pregação, as orações, tudo que for feito aqui, Pai, que o teu Espírito Santo nos ilumine, recebe esse nosso culto, recebe a nossa adoração, a nossa gratidão, fica conosco, queremos desfrutar da tua presença, queremos ouvir a tua voz, queremos ser transformados, Pai, pela tua palavra, e queremos te render o nosso louvor, te dar toda a honra, toda a glória. Então fica conosco, conduz esse culto, Pai, e é assim que nós oramos e pedimos e já agradecemos. Em nome de Jesus, amém. 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 Glórias a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus Cristo. Saudações a você que nos acompanha, seja ao vivo no Meet, seja pelo YouTube. Que a paz do Senhor Jesus adentre a sua casa, seu escritório, onde quer que você esteja. Que você possa, nesse momento, dedicar esses minutos da sua vida para o ser, a pessoa mais importante de todos os tempos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Espírito Santo de Deus possa falar contigo nesse momento, seja por meio desses louvores e seja principalmente por meio da santa palavra de Jesus Cristo. Então, que nessa noite você possa abrir o teu coração e dizer que você quer que Jesus Cristo entre, que você quer que o Espírito Santo entre na sua vida e fale com você, mudando tudo que ele tem de mudar, mudando tudo que for da vontade dele, e que você absorva a mensagem que o Senhor vai trazer nessa noite por meio do seu servo. Então, nós vamos cantar dizendo que nós abrimos o nosso coração para que entre o Rei da nossa vida, que é Jesus Cristo. Amém? Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, ó Pai, vem fazer morada, vem fazer morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. O meu coração é o teu altar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim.
abrimos nosso coração, ó Pai, vem nos visitar e fala conosco, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Boa noite, meus queridos. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui conosco para mais um encontro com Deus, para mais um estudo da palavra, para mais um momento de reflexão. E quero fazer uma saudação muito especial às pessoas que vão acompanhar essa mensagem pelo YouTube. Esteja você onde estiver, em que horário for, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, e que você participe conosco dessa reflexão, igualmente que ela venha trazer algum despertar no seu coração para o estudo da palavra de Deus, ou para enriquecer mais o que você já sabe, ou para considerar valores de sua vida. Meus queridos, as pessoas que me conhecem, as pessoas que têm contato mais próximo comigo, têm algum tipo de amizade comigo, algum tipo de aproximação, sabem que eu sou apaixonado por história. A história é a única matéria que eu estudava em tempos de escola, sem ser época de prova. Eu era apaixonado por história. Eu, na minha adolescência, início da juventude, eu devorava livros de história. Eu li muito sobre guerras. Felizmente, esse não é um assunto que me apetece mais, não é um assunto que me desperta paixões, porque é um assunto um pouco pesado, né? Mas as informações ficam, o conhecimento fica, o saber a gente nunca perde, né? Fica ali na memória. E eu vou falar sobre um estudo hoje que é muito difícil a gente comentar sobre ele sem nos ater à história, né? Eu decidi há uma semana atrás falar sobre o preconceito, e quando eu falo sobre qualquer tema, esta é a terceira vez que eu estou tendo a grande oportunidade, a maravilhosa oportunidade de dividir com vocês a palavra de Deus, de refletir junto com vocês sobre a palavra de Deus, de aprender junto com vocês sobre a palavra de Deus. Eu sempre gosto de, quando escolho um tema, buscar as origens das reflexões sobre aquele tema, buscar as raízes, entender de onde tudo partiu. E quando eu fui estudar sobre preconceito, não foi uma coisa fácil, porque não existe uma data, né? Porque não é um acontecimento, é um sentimento, né? E esse sentimento, você não sabe em que momento que ele brota no coração das pessoas, na mente das pessoas, mas nos meus achados, nas minhas pesquisas, eu vi que essas situações elas referem aos tempos mais longínquos, desde as civilizações mais antigas, porque o preconceito ele está muito ligado a dois conceitos. Um, ao da rivalidade, ao de guerras, que foram as guerras que causaram divisões entre as sociedades, desde os tempos mais antigos, claro que naquela época com muito mais intensidade, né, a disputa por terra, a disputa por território naquela época era muito mais intensa, mas isso acontece até hoje, né? Basta a gente ver que recentemente a Venezuela foi invadida pelos Estados Unidos, que os Estados Unidos e Israel recentemente invadiram o espaço aéreo do Irã, e que o povo da Palestina luta bravamente para ter o seu território reconhecido como um Estado independente, né? E se esse povo sofre tudo isso hoje, com toda essa modernidade, com todo
a visão dita moderna, com órgãos criados para normalizar essas tensões internacionais, para impor regras, impor limites às disputas internacionais. Imaginem naquela época, né, meus irmãos, que não havia nenhum órgão, nenhuma organização, nenhuma associação criada para intermediar esses conflitos. Então era a lei do mais forte, literalmente, né? É o popular, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então esse preconceito está ligado a duas coisas, uma a guerra e a outra a ignorância. E eu vou falar sobre os dois separadamente. Eu quero começar falando das guerras antigas. Nós vemos até pelos relatos do Velho Testamento que essas mazelas da sociedade, esses flagelos do ser humano, marcam a vida humana desde os mais tenros tempos, né? A inveja, a vaidade, o egoísmo, a arrogância, o egocentrismo, o ciúme, tudo isso estão presentes desde lá do início. Basta a gente ver os exemplos de Caim e Abel, de Sodoma e Gomorra, o episódio do dilúvio. Então, a Bíblia já nos apresenta vários episódios que mostram os flagelos da humanidade, né? As mazelas do ser humano como indivíduo, como pessoa, como ser pensante. Mas, na antiguidade, e eu vou meter aqui um pouquinho a história, vou até buscar resumir, até porque não seja cansativo para quem não curta muito história, mas a gente tem que se apegar para entender isso. Nos tempos antigos, como eu disse, a disputa por terra e por territórios era muito mais intensa do que hoje. E como não havia um órgão internacional para buscar impor limite, era, como eu disse, o chamado manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, os países se organizavam seus exércitos, invadiam outras nações, e quando invadia outras nações, quando o seu país era invadido, você podia ser professor, você podia ser um doutor, você podia ser um juiz, você podia ser um general do exército, você podia ser o presidente do país, o dono, o rei. O pessoal chegou e tomou conta, você passava imediatamente a ser servo daquele pessoal, escravo do invasor, dominado e subjugado pelo invasor. E as opções eram três: ou serviços forçados, ou prisão, ou morte. Não tinha outra. Quem chegava simplesmente impunha a sua vontade na força bruta, sem levar em consideração valores sociais da região, valores culturais, sem se importar com a religião do povo o recebido, sem se importar com os valores culturais, com a história daquele povo, com os hábitos, com os costumes, nada. Tudo isso era ignorado. Você chegava e impunha, e essa era a política expansionista da época. Por isso que nós tivemos vários impérios. A gente veio pelos estudos históricos da antiguidade. Você teve a Mesopotâmia, teve a Grécia, Babilônia, Roma, o Império Otomano, e todos eles, uns ficavam mais tempo, outros menos, porque aí dependia da sua estrutura pessoal, mas o que acontece quando você chega num lugar e você impõe a sua vontade sem se importar absolutamente com qualquer valor daquele povo que ali está? É um nascimento de revolta, né, pessoal? Então, o primeiro sentimento é o medo. Depois vem a incerteza, a angústia, a ansiedade, a insegurança. Muitas vezes o pânico mesmo, né? Não era estudado naquela época como é hoje, mas havia muito suicídio, porque as pessoas não queriam ser dominadas,
não queriam ser subjugadas. E depois vinha propriamente a revolta, aí começavam a se organizar os motins, as rebeliões contra o dominador, e finalmente o desejo de vingança, né? E é esse desejo de vingança que levava o dominador a ir perdendo poder, pouco a pouco, porque quando as pessoas se embebedam com o poder, quando as pessoas se envaidecem no poder, elas começam a descuidar. Aliás, diz a velha frase que o ser humano começa a cair quando começa a se achar, né? Dono de si, dono do mundo, e aí ele começa a abrir a guarda, né? E é aí que começam a ruir os impérios. E, via de regra, essa foi a história de todos os impérios, guardadas as especificações de cada um deles, de cada região, mas esse sonho de vingança levava ao quê? A origem do preconceito no sentido do ódio. Esse preconceito é o preconceito baseado no ódio, no rancor, na mágoa, na rivalidade, né? No desejo de vingança propriamente. Então, você imagina, meu amigo, minha amiga, a convivência, por exemplo, de palestinos e judeus ali na região árabe, né? Na região da Palestina, por exemplo, como deve ser difícil para os dois lados, né? Você imagina como deveria ser difícil naquela época em que quem era dominado simplesmente era despojado de tudo. Você não tinha como se defender, você simplesmente tinha que aceitar a situação ou, não aceitando a situação, viver numa prisão ou ser condenado à morte. Então, isso, historicamente, vai criando revolta nos dominados, né? Vai criando revolta. Imagina essas pessoas que vão crescendo, por exemplo, as civilizações que vão crescendo sob domínio, né? O povo judeu, por exemplo, quantas vezes eles não foram dominados, né? Expulsos de terra. E a gente olha para esses relatos e vê isso como uma coisa muito antiga. Mas não, meus irmãos. Isso não é tão antigo assim. Mas antes de dar um avançado aqui na história, para a gente concluir esse lado histórico, eu queria que nós vêssemos juntos que Deus já tinha uma proposta para aquela época, para aquele momento, para aquela situação de conflito permanente, de políticas expansionistas das nações daquele período. E no Velho Testamento nós já vemos algumas propostas que Deus colocava claramente como alternativa à discórdia, à desunião, à guerra propriamente. Em Deuteronômio 10:17, diz-nos que Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, e que ele não faz acepção de pessoas. Mas nós vamos ouvir Levítico, capítulo 19, verso 18, e logo depois, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Vamos ouvir. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Olha, obrigado, Carol. Olha que lindo isso, né? A primeira passagem de Levítico diz: não procure vingança. E a segunda passagem diz: o homem vê a aparência, né? Deus é muito mais que isso, é muito além disso. Então, Deus, naquele momento, já apresentava uma proposta, uma alternativa à discórdia, à desunião, e apresentava como solução a paz, a harmonia, o encontro, a reunião daqueles povos, né? E, como eu vinha dizendo, quando nós olhamos para esses episódios, a gente
olha lá muito distante, né? Parece que é uma realidade que não faz parte mais da nossa vida, mas não, meus irmãos. Se nós fizermos um estudo histórico, a gente vai ver que nos últimos séculos o mundo foi marcado por outros impérios que duraram menos que aqueles, porque as condições de rivalidade já eram mais fortes, né? Os dominadores começaram a encontrar dominados mais resistentes, o mundo começou a ficar maior, né? Mais extenso em, em povos, em países habitados, países com população, então ficou um pouco mais complexo você manter uma dominação tão extensa por tanto tempo. Então, esses impérios recentes dominaram menos. Mas a Inglaterra, por exemplo, teve muitas colônias na África, a França teve muitas colônias na África, até a Alemanha chegou a ter. Aqui na América, Portugal e Espanha tiveram uma ampla dominação, né? Mais a Espanha até, né? Portugal ficou restrito mais ao Brasil, mas pegou o maior país da América, né? E a partir do século XV, do final do século XV, começam a surgir as viagens marítimas, né? As expedições marítimas, e é aí que começa a surgir a escravatura com os negros, né? Mais especificamente direcionada aos negros, porque até ali não. Até ali é como eu disse, você invadiu o país, o cidadão podia ser general, doutor, professor, juiz, ele virava servo de todo mundo e acabou, né? Tinha que comer na mão do dominado, na mão do dominador, né? A partir do século XV, esse comércio, vamos dizer assim, de escravos, voltam muito para os negros, porque os países europeus começam a buscar negros na África. E era uma mão de obra muito barata para eles. Esses negros eram mandados para países europeus e para muitos países aqui da América em condições subhumanas. Muitos morriam na viagem, inclusive, porque eram viagens longas, né? Muitos deles ficavam doentes. Na época, imagina, você não tinha antibióticos, não tinha uma série de recursos que nós dispomos hoje. Então, muitos morriam no caminho. E outros morriam muito cedo, né? A expectativa de idade da população negra era muito baixa, porque eles viviam sob serviços forçados. E é nesse ponto que eu quero me apegar ao preconceito, porque o preconceito da guerra, ele se baseia basicamente no ódio, né? No rancor que você fica, na mágoa que você tem daquele dominador que te impôs que te expôs à humilhação e te impôs uma situação humilhante por séculos. Imagine que famílias inteiras, gerações inteiras, viveram sob dominação, sem saber o que é liberdade. Quando surge o preconceito contra os negros, que é a partir desse movimento do século XV, XVI, com o avanço dos países europeus para a Índia, especialmente para a América, né, trazendo muitos negros para cá, a característica desse preconceito ela não muda muito, mas aí ela parte para a humilhação pura e simples, né? O curioso é que o preconceito, ele basicamente, esse tipo de preconceito que nós estamos falando, ele não leva em consideração a qualidade da pessoa, né? Por exemplo, uma pessoa que tem preconceito contra um negro, é claro que ele sabe que um negro tem condição de, uma vez estudando numa boa escola, numa boa universidade, ser um grande profissional como qualquer branco. Claro que ele sabe disso. Qualquer pessoa que tem preconceito contra os negros sabem que nós tivemos atletas espetaculares negros, cantores espetaculares negros, e de várias profissões, né? Citei aqui duas apenas como exemplo. Mas ele simplesmente não aceita. É o preconceito baseado no ódio mesmo. Eu estava falando que nós, só para fechar essa parte histórica, que nós tivemos recentemente outros impérios, porque a gente olha para esse passado e pensa que é um passado distante, e não é. Essa disputa por terras, ela durou até
menos de 100 anos atrás, até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando aí sim, devido ao flagelo absurdo que a humanidade foi exposta, com 40 milhões de pessoas mortas, aí se houve a necessidade da criação de um órgão que pudesse estabelecer um limite para as divisões terrestres, para as disputas terrestres, para as disputas de território, para as competições entre países no mundo todo. E aí se criou a ONU. E aí sim, a partir da ONU, foi escolhido uma região para que o povo judeu pudesse ter a sua terra. Os judeus saíram da Segunda Guerra Mundial como as grandes vítimas, né? Ou as principais vítimas da perseguição alemã, e muitas regras foram estabelecidas, claro, sempre com critérios políticos, porque tudo que é feito pelo ser humano é critérios políticos, né, pessoal? Não existe bondade no ser humano. Então é evidente que mesmo com a ONU, mesmo com a OEA, mesmo com a Cruz Vermelha, mesmo com a Unesco, com todas essas organizações que foram criadas pós Guerra Mundial, a Cruz Vermelha acho que até um pouco antes, né, vem depois da primeira. Mesmo com todos isso, os países mais influentes, os países com mais poder de interferência, sempre tiveram um poder de decisão maior, né? Sempre tiveram poder de veto, sempre tiveram, porque isso é do ser humano, né? O ser humano não perde sua velha característica, que é a vaidade, a arrogância, né? A prepotência. E quando a ONU é criada, cria-se um certo limite para pôr um pouco mais de regra nisso, embora isso não evite as guerras, pelo menos se criou um pouco mais de regra para evitar invasões, né, durante um bom tempo. Mas eu queria ver com vocês, mais uma vez, para a gente ver dentro dessa ideia, como a Bíblia nos apresenta, aqui já no Novo Testamento, a passagem de Gálatas 3:28 e Colossenses 3:11. Vamos ouvir. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Lindo isso, né? Quando Paulo fala que já nessa nova vida não há escravo ou livre, não há judeu ou grego, e claro que ele está falando da nova vida em Cristo, né? Porque essa é a proposta cristã, né? A proposta de harmonia, de paz, de união, de aproximação das nações, das sociedades, dos grupos diferentes, das pessoas, da humanidade como um todo. Eu disse no início da minha fala que eu vejo dois tipos de preconceito, que é um baseado no ódio e o outro baseado na ignorância. Mas só antes de fechar esse tópico, eu queria fechar com uma reflexão que eu acho muito bonita. Eu fui católico durante um bom tempo na minha vida, né? Eu acho que eu já comentei aqui algumas vezes, a minha família é de origem católica, e quando eu frequentava a igreja católica, eu sempre fui muito religioso. Quando era católico, era católico mesmo. E eu ia sempre à missa, não gostava de texto, né? Porque ficar repetindo aquelas orações eu não gostava, mas tinha uma oração na Igreja Católica que me chamava muita atenção. Eu gostava muito de orar o Pai Nosso, porque eu entendo que Jesus, quando colocou o Pai Nosso como exemplo, ele colocou ali as principais reivindicações que um ser humano deve ter, né? Livrai-nos do mal, não nos deixeis cair em tentação. Então, eu gostava de orar o Pai Nosso, claro que eu não orava o Pai Nosso todo dia, mas eu gostava de orar o Pai Nosso. Mas tem uma oração que hoje, essa semana, quando eu estava estudando aqui o tema,
do preconceito me lembrou muito essa questão das guerras, de tudo aquilo que permeou essas relações internacionais esse tempo todo, marcado basicamente pelo ódio que gerou preconceito em muitas sociedades. A oração de São Francisco. Eu peço desculpas se tiver algum católico aqui, porque faz muitos e muitos e muitos anos que eu não faço mais essa oração, e pode ser que eu erre a sequência, tá? Mas o que importa é a mensagem, é o poder da mensagem. E essa oração, quando eu fazia, é curioso, porque embora as palavras fossem as mesmas, parece que em cada vez ela tinha uma aplicação diferente na minha vida, ela tinha uma renovação, ela renovava assim, o meu desejo. E eu queria compartilhar aqui com vocês, que é a oração de São Francisco de Assis, que ele diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver guerra, que eu leve a paz. E essa é a síntese que eu entendo da proposta que Jesus nos trouxe, renovando, na realidade, e reforçando a mensagem que já estava lá no Velho Testamento, para a cura do preconceito nos corações. Porque como a humanidade, nos tempos mais antigos, vivia ali em pequenos grupos, em pequenas comunidades mais reunidas, a gente vê na mensagem do Velho Testamento uma mensagem mais para as comunidades, né? Parece assim para as pessoas, para os países como nações mesmo. Eu sinto nas mensagens de Jesus uma mensagem direta ao ser humano, ao indivíduo, a cada cidadão. Então, quando Jesus nos diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está reforçando uma proposta de pacificação, e pacificação nos corações das pessoas. É a derrubada dos velhos preconceitos. Lembremos-nos do caso da mulher samaritana, né, que foi ter com Jesus, quando ele pediu água para ela, e de outros episódios. Eu quero agora, só para a gente passar para a segunda parte e não estender muito, falar sobre o segundo conceito que eu vejo que está implícito aí no preconceito, que é a questão da ignorância. Eu disse lá no início que o preconceito ele basicamente é marcado pelo ódio e pela ignorância. Porque preconceito, gente, e aqui é uma outra face do preconceito, ela nem sempre representa maldade. Ela nem sempre representa desejo mesmo de fazer mal às pessoas. Ela pode vir da simples ignorância de uma pessoa, da falta de conhecimento. Aliás, quando você pensa na palavra preconceito, parece que ela está muito mais ligada a essa segunda razão, não é? Preconceito. O que é um preconceito? É um conceito concebido antes que você tenha o conhecimento da causa, a informação sobre o que se trata. Você simplesmente criou um conceito. E é muito curioso como que a maioria das pessoas criam conceitos e parece que se acomodam naquilo. Não sentem desejo de saber mais, não sentem desejo de entender mais, de falar mais sobre o tema para entender o lado das outras pessoas. Parece que não há, de fato, a preocupação de entender o lado das pessoas. Eu sou deficiente visual, já disse numa outra pregação, e tenho aqui comigo alguns colegas deficientes visuais, e a gente convive muito com preconceito na sociedade, no dia a dia,
E dois tipos de preconceito me chamam muito a atenção. E claro que eu digo isso porque são coisas que têm a ver com a minha vida, com o meu dia a dia, que é o preconceito referente à deficiência, à minha condição de deficiência visual, e o preconceito que eu noto entre as igrejas, que é um outro meio onde eu circulo muito e eu sinto muito isto. Então, a minha questão é a seguinte: meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, meus queridos que me acompanham, quando vocês tiverem um sentimento de superioridade ou sentir de outro lado alguém com um comportamento inferior ou com uma importância inferior à sua, você está defendendo um preconceito. Você está defendendo um preconceito porque para Jesus, para Deus, nós somos todos iguais. Nós somos todos rigorosamente iguais, sejamos cristãos ou não. Porque só Deus pode fazer esse julgamento. Nós não temos capacidade, não temos competência, não temos condição ética e moral, não temos condição espiritual de julgar quem quer que seja. A nossa função como cristãos é oferecer o nosso conhecimento para compartilhar com as pessoas, para dividir com os nossos queridos que não conhecem. E quando eu digo dividir, é dividir mesmo, é compartilhar, não no sentido de superioridade, mas de humildade. Por exemplo, se você vê uma pessoa, se você conhece uma pessoa, tem contato com uma pessoa, eu tenho com várias pessoas que vivem no homossexualismo, por exemplo. Muitas pessoas nas igrejas vão considerar essas pessoas pessoas menores. Elas não são. Elas não são pessoas menores. Não é porque elas vivem numa determinada condição, que elas assumiram um determinado estilo de vida para elas, que elas são menos importantes que os outros. Vamos lembrar de uma coisa: Jesus condena o pecado, mas ama o pecador. Jesus pede que nós o busquemos como estamos, exatamente do jeito que estamos, com os nossos erros, com as nossas mazelas, com as nossas falhas, com os nossos defeitos, como seres humanos, como pessoas, porque nós não temos o poder de alterar, nós não temos o poder de mudar nada para sermos salvos. É Jesus quem faz isso por nós. Então, quando você, meu querido, tiver a oportunidade de levar a palavra a uma pessoa, seja ela quem for, de que estilo de vida for, seja um dependente químico, seja uma pessoa marginalizada da sociedade, um morador de rua, seja ela quem for, leve sem considerar a condição dele. Deixe isso para ele analisar. Mostre o amor, porque é isso que Cristo espera de nós. E eu quero agora ouvir com vocês as passagens que estão em Romanos 12, versículo 10, e a passagem que está em Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Vamos ouvir. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Bem apropriadas essas duas passagens, né? Ao que estamos falando, ao que estamos refletindo aqui, que busquemos as pessoas com humildade de espírito, sem o sentimento de arrogância, de querer ensinar. Normalmente, quem quer ensinar se sente superior, né? E não é esse o caso, não é isso que Deus, que Jesus pede de nós. Jesus pede, sim, que compartilhemos com essas pessoas. Queridos, eu moro em Campinas, na cidade de Campinas, desde criança, e durante 11 anos eu dei palestras em escolas
escolas públicas e escolas particulares. Eu fazia parte de um grupo que era ligado à instituição que eu frequentava na época, né, o Centro Cultural Luiz Braille de Campinas, e nós íamos num grupo de 4 pessoas, cada uma falava de um aspecto, naturalmente, e eu, normalmente, como era o deficiente visual do grupo, ficava com a última parte, que era responder perguntas das pessoas. E é muito curioso que você vê que muitas pessoas, às vezes, fazem perguntas, às vezes até pitorescas, né, que viram até brincadeiras entre nós, colegas com deficiência, depois, mas você percebe que muitas dessas pessoas perguntam com a maior pureza de coração. Aquilo que para a gente pode ser um desatino, para ela é uma convicção que ela tem, ou é o que ela aprendeu, ou é o que ela acha, sei lá, de onde veio aquele conceito, mas é o pensamento que ela tem. Então, é importante nesses momentos que a gente também se abra para essas pessoas, porque, como eu disse, eu acredito, e acredito de fato nisso, que todas as pessoas, em algum momento da vida, se depararam com algum falso conceito, ou se sentiu prejudicada, ou teve que resolver alguma coisa referente a algum falso conceito sobre ela. Se não foram todos, a maioria das pessoas passaram por algum momento assim, algum instante, seja no trabalho, com algum questão ou situação criada por algum colega rival, seja na escola, sofrendo bullying, ou seja dentro da própria igreja, por mais absurdo que a gente possa pensar, mas isso também acontece em igrejas, né? E sejam elas quais forem, porque ali tem seres humanos, e o ser humano é falho, né? E é da nossa natureza essa condição pecaminosa. Então, eu sempre, quando estou andando, por exemplo, eu tenho no meu dia a dia, na minha vida diária, contato com muito mais pessoas que enxergam do que pessoas cegas como eu. Eu tenho poucos amigos cegos, bem poucos mesmo. E, claro, falo com muita gente por Zap, por internet, e aí acabei fazendo alguns amigos, né? Através da internet. Mas, assim, no meu dia a dia, na minha vida diária, eu contato, eu convivo muito mais com pessoas que enxergam do que com pessoas cegas. E sempre que eu tenho oportunidade, eu procuro colocar elas a par das situações, porque o preconceito gerado pela ignorância, ele tem um aspecto diferente do preconceito gerado pelo ódio, mas ele traz o mal da mesma maneira. Porque todos os grupos que sofrem preconceito, sejam eles deficientes, sejam eles homossexuais, sejam eles os negros, seja por razão social, às vezes porque é pobre, porque é uma pessoa muito humilde, não tem condição, sofrem dificuldades para ter acesso ao mercado de trabalho, sofrem dificuldades para ter acesso, por exemplo, a uma universidade e ter uma graduação, sofrem dificuldades maiores que as pessoas normais para ter um curso profissionalizante. E a gente acaba, muitas vezes, num país como o Brasil, por exemplo, vivendo muito mais em função de leis demagógicas, como a lei de salário, de benefícios, que ajudam as pessoas ditas marginalizadas na sociedade, quando, na realidade, o real seria essa sociedade oferecer condições igualitárias para essas pessoas, para que nós pudéssemos estar indo ao mercado de trabalho, estar indo às universidades, estar indo às escolas de curso profissionalizantes, e fazer as coisas que a gente gosta, ter acesso a lugares culturais, né? Então, o preconceito pela ignorância, ele não é menos maléfico, porque ele apenas tem um aspecto diferente, mas ele aligia as pessoas da sociedade, aligia as pessoas da, da oportunidade profissional, de ascensão na vida, além de criar, muitas vezes, ansiedade, angústia, rejeição própria, porque isso vai depender muito de cada pessoa. Então, meu irmão, minha irmã, busque as pessoas com humildade, busque as pessoas com carinho, fale de Jesus, da proposta que Jesus apresentou para o preconceito.
Não cabe a nós julgarmos. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é dividir aquilo que Cristo nos ensinou. E para isso, eu queria encerrar com uma passagem que está em Mateus, capítulo 7, versos 1 e 2. Vamos ouvir. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Legal, acho que isso diz tudo, né? À medida que usaremos para julgar, ou que usarmos para julgar, serão usadas para sermos julgados. Mais ou menos é aquilo que eu falei na minha pregação anterior. Quem ouviu e quem não ouviu pode acessar pelo YouTube, O Poder do Perdão, que é saber ter empatia, saber se colocar no lugar do outro, né? Se a gente souber fazer isso, a gente não vai julgar, a gente vai entender que todas as pessoas têm a mesma ou devem ter a mesma oportunidade. Quando Jesus disse, amai ao teu próximo como a ti mesmo, ele estava dizendo que nós devemos oferecer ao nosso próximo a mesma oportunidade que nós queremos para nós. Nós devemos fazer o possível para que ele tenha as mesmas chances que nós temos ou queremos ter para nós. E se você compartilhar o seu conhecimento, pode ter certeza, você vai estar diminuindo em muito esse flagelo social, esse flagelo cultural e, sobretudo, esse flagelo espiritual. Vamos olhar todos para Jesus, para o que ele nos apresenta como alternativa à indiferença, ao descaso, ao preconceito. Esse é o meu desejo, meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Esse Jesus que salva, que nos aceita como estamos e tem poder para nos transformar. Esse Jesus que deu a vida, o sangue precioso para pagar pelo nosso pecado, pelo nosso preconceito, pelas divisões que nós fazemos, por tudo. E é por isso que nós vamos louvar a Ele nesse momento e nós vamos cantar que todos, eu repito, todos, inclusive eu, você, todos necessitamos de um Deus que salva, do Jesus que salva, que é a luz do mundo, que é o sal da terra, que veio para salvar, para purificar e para nos limpar, para nos mostrar que realmente a Ele cabe o julgamento e não a nós. Então vamos louvar a esse Deus, porque Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui e falou conosco. Amém. Glórias a Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos pelo culto de hoje, Senhor. Entregamos este culto e lhe pedimos também, Senhor, que a palavra reverbere no coração de cada um dos que irão assistir online no YouTube, de todos aqueles que estão presentes aqui, ó Pai. E que possamos refletir e possamos orar sempre para que haja paz no mundo, para que haja, sim, o trabalhar de Deus em relação à existência do preconceito, para que muitos que ainda não conhecem possam conhecer a Cristo verdadeiramente, Pai, assim como tivemos a oportunidade de conhecer. Também lhe pedimos, Senhor, por todos os pedidos que foram deixados, que o Senhor sabe, para que o Senhor venha suprir as necessidades de todos aqueles que estão presentes, de todos aqueles que nos assistem pelo YouTube, Senhor. O Senhor bem sabe quais são as necessidades, Senhor. E pedimos também por transformação espiritual, abertura de porta de emprego, cura de doenças, Pai. Sim, o Senhor derrame suas águas purificadoras sobre todas as enfermidades do corpo, da alma, do coração e da mente, Senhor. Toda enfermidade que provém do inimigo, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Amém. Senhor, pedimos também por aquelas pessoas que sofrem com crise de ansiedade, que sofrem com depressão, com transtornos mentais, Pai, que atualmente são as doenças do século, síndrome do pânico, enfim, e todas as demais. O Senhor venha também derramar as suas águas purificadoras, Senhor. As pessoas sejam libertas dessas enfermidades, ó Pai. E que todos nós, cristãos, e todos aqueles que virão a ser, Pai, possamos viver a paz que excede todo o entendimento, Pai, tão falada pelo apóstolo Paulo na doutrina apostólica do Novo Testamento. Possamos desfrutar dessa paz. Senhor, nos faz confiar ainda mais em Ti. Aumenta também a nossa porção de fé. E também possamos conhecê-lo cada vez mais e aprofundar cada vez mais a nossa intimidade com o Senhor. Que o Senhor nos transforme e nos molde conforme a Tua vontade, Pai. Amém, Senhor. Dá a todos nós o coração quebrantado e contrito, Pai. E pedimos, Senhor, por todas as petições, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão e consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que amam e esperam ansiosamente a vinda de Jesus. A igreja diz amém. 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 Obrigada por assistirem. E lembrando, hoje a palavra-chave é preconceito. Deixe a palavra-chave, receba um coraçãozinho. Também deixe nos comentários seu pedido de oração. Ou também pode nos enviar por e-mail no endereço que consta na descrição do vídeo.
Desejo a todos um excelente resto de semana, excelente dia, tarde, noite, e que a paz do Senhor esteja com todos vocês.